Então, boa noite a todos. Cá estamos, passado o mês, né, da última vez que nos vimos. E hoje eu trago um tema. É que eu gosto muito de falar de filosofia, né? Então não tem como escapar disso. Mas é descobrindo a filosofia espírita. Porque eu ainda vejo muitos vídeos, enfim, muitos amigos e colegas que abraçam a doutrina, mas que ainda não sabem a importância da filosofia na doutrina. A gente costuma dizer que o espiritismo, quando Allan Kardec colocou a obra dele para nós, ele fez uma filosofia, ele trabalhou filosoficamente para poder colher as informações. As perguntas que depois ele faz são perguntas mais objetivas, mais direcionadas cientificamente, mas todo um trabalho filosófico vem junto. Já vamos aprofundar isso aí. Mas eu trago, na introdução do Livro dos Espíritos, uma coisa muito importante para a gente ver a importância das palavras quando a gente abraça uma coisa nova. O Espiritismo é novo. O Espiritismo não tem mais que o quê? 170 anos, Kardec? Por aí. Então, é novo. Por isso, muita confusão. Mas aqui na introdução diz assim: para as coisas novas, necessita-se de palavras novas. Assim, o que quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido. A palavra espiritual, a palavra espiritualista, a palavra espiritualismo, cada uma delas tem um significado. Tem uma acepção bem definida. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que é matéria é espiritualista. Então, veja bem, qualquer religião que fala que existe vida após a morte, ele é espiritualista. Porque ele pensa em alguma coisa além da matéria. Pronto, espiritualista. Mas não se segue daí que crê a existência dos espíritos. Então, nem todo espiritualista acredita no espírito, no sentido, inclusive, da comunicação espiritual. Para muitas religiões, não existe comunicação entre os dois mundos. Então, esse não é a mesma coisa que o espírita. Nós, além de sermos espiritualistas, somos espíritas. Então, espírita é o nome da filosofia, da doutrina que a gente... Mas então, o Allan Kardec deu esse nome porque a partir daí se começa a falar em espírito, comunicante inclusive. Não só em vida após a morte, que era o que tinha antes. Em lugar das palavras espiritual ou espiritualismo, empregamos para designar essa última crença a dos espírita e do espiritismo. Então, o espiritismo é a doutrina, o espírita é a pessoa. Eu sou espírita, eu estudo o espiritismo. Está vendo? E por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, reservando a palavra espiritualismo
dependendo da acepção. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação dos mundos material com espíritos. Confirmando aqui o que eu falei. Os adeptos do espiritismo são os espíritas. Bom, agora falando do livro dos espíritos, contém a doutrina espírita, que, com generalidade, ele se prende a uma doutrina espiritualista, da qual apresenta duas fases. Tem razão, porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Então, ele termina o primeiro item da introdução mostrando que o próprio livro da doutrina, lá em cima, fala em filosofia espiritualista. E é por isso que eu gosto de pegar nessa tecla. Por quê? E por que a gente bate também sempre naquela informação? Ciência, filosofia e moral. Ciência, filosofia e moral. Por que a gente não fala religião? Alguém tem alguma ideia? A doutrina espírita não é uma religião. Não é, mas eu estou fazendo exatamente essa pergunta. Por que a gente fala ciência, filosofia e moral e não fala religião? A religião é cheia de dogmas, né? Vem? Cheio de dogmas a religião. É cheio de dogma, tem suas regras, você tem que seguir aquelas regras. Né? Se você está numa religião, você tem que seguir aquelas regras. Entende? Cada uma tem as suas. Também, né? A moral Não, a moral é universal. Moral é universal. Mas se você entra numa igreja católica, tem suas regras. Se você entra numa igreja, sei lá, evangélica, tem outras regras. Você vai no budismo, não é uma igreja, mas tem suas regras, sei lá. Todo mundo tem suas regras. Então, a gente diz assim, então eu faço uma pergunta para facilitar o raciocínio. Quem é mais livre? Quem filosofa ou quem tem regras para seguir? Quem filosofa. E é por isso que a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista, espírita. Porque te dá a liberdade de pensar, de concluir, de ter novas ideias. Não é algo fechado. Não tem um dogma para você seguir e se não seguir você vai expulso dali. Você tem o direito de questionar. Isso é o mais bonito que existe. É a coisa mais importante e mais bonita que a doutrina pode nos dar. Então, por isso, é ciência, filosofia. Ciência por quê? Porque todo um trabalho baseado tem princípios. Até quando esses próprios princípios, quem sabe, um dia podem ser questionados, a ciência muda-se alguma coisa. Mas os princípios, os 177 princípios, são a base de um raciocínio filosófico que pode crescer. Dá para entender? Então, por isso que eu continuo gostando muito de filosofar, principalmente dentro da doutrina espírita, porque ele me abre a cabeça. Então, a gente pode fazer as seguintes questões. Como é que é o pensar filosófico? Como é que ele é? Para que serve o pensar filosófico, inclusive dentro da doutrina espírita? Informação, conhecimento e sabedoria são a mesma coisa? Quem é que me faz crescer na informação? Quem me faz crescer num conhecimento ou numa sabedoria?
é muito importante a gente perceber que existe uma lei, que é uma lei, lei divina, ou natural, ou universal, são sinônimos, que é a lei da continuidade. Quando eu falo lei, eu estou falando que é uma lei que a ciência descobriu e vale para todo mundo. Assim como a lei da gravidade, a lei de N coisas. Então, a lei da continuidade mostra para nós que tudo continua. Aliás, essa é a base também da doutrina espírita. É uma lei que, se tudo continua, a vida continua. Tudo se renova, tudo se aperfeiçoa, nada é para sempre. Né? Concluindo, se tudo continua, tudo cresce, tudo se desenvolve, como é colocado no túmulo do Kardec, nasce, cresce, desenvolve e morre e nasce mais uma vez, renasce mais uma vez. Então, a lei da continuidade é essa. Então, como é que eu posso considerar que o meu pensamento hoje vale para sempre? Se eu me fecho nessa informação, nessa crença, nesse pensamento, eu me torno pequena. Porque eu não tenho mais nada para descobrir. Né? Então, a beleza da filosofia nos permite isso, estar de acordo com a lei da continuidade. Olha que interessante. E Immanuel Kant teve uma frase assim, fabulosa. Ele diz assim: não se ensina filosofia. Porque interessante que uma vez me tocou muito profundamente uma pessoa assim no comércio, infelizmente foi aqui em Eloy Mendes, mas uma pessoa assim aleatoriamente, você é formada em filosofia? Sim. Mas o que faz filosofia? Por que a gente se forma em filosofia? Por que a gente estuda filosofia? Eu fiquei tão sem saber responder, sabe? Me pegou... Nossa, me pegou de calça curta, assim, fiquei numa saia muito justa. Porque, de fato, eu não sabia responder. Por que alguém faz um curso de filosofia? Assim, de pronto. E Kant fez uma afirmativa que nunca mais... Quer dizer, se me perguntarem hoje, eu falo isso. Diz assim: não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Se vive a filosofia, né? Não se ensina. Quando a gente academicamente faz um curso de filosofia, é para conhecer os autores que questionaram, que descobriram alguma coisa, sabe? Nesse sentido. Os grandes pensadores são os grandes filósofos. Então, você vai atrás das teorias deles. Então, é lindo estudar isso. Mas, para que te serve filosofia? Você tem que filosofar. Aliás, vocês já repararam que criança faz o quê? Filosofa o dia inteiro. O dia inteiro, né? Como que ela filosofa? Por que isso? Por quê? Então, a primeira coisa que uma alma, quando está reencarnando, quer saber. É isso que vale para nós. É o querer saber. E se você trabalhar isso com a criança, vai despertar nele não só aquelas coisas corriqueiras e comuns do dia a dia, mas vai fazer com que essa criança tenha esse espírito aguçado de descobrir coisas. Em todas as áreas. Todas, não só na área espiritualista, vamos dizer assim. Mas, como nós estamos trabalhando uma filosofia que fala em dualismo, ou seja,
Tudo é dual. Tudo é dual. Qualquer coisa que você pegar assim é dual. Tem o baixo, tem o alto, tem o céu, tem a terra, tem o frio, o calor, né? Qualquer coisa. Tem o crente, tem o descrente, né? Tem a consciência e o inconsciente. Tudo tem seus dois lados. E nada melhor do que filosofar para saber com qual que eu fico naquele momento. Naquele momento. Aquele momento não quer dizer 1 hora, 2 horas, 1 ano. Pode ser uma vida sua, né? Mas, contanto que neste período, até as coisas não mudarem para você, aquilo te alimente para que você possa conviver o melhor possível. Por isso que uma das primeiras coisas que o espírita fala para um novato é: não se mexe na sua crença. Você acredita nisso? Segue em frente. Por que a gente respeita a religião do outro? Porque se ele está indo bem ali, deixa ele ali, com todo respeito. Porque o que importa é que está dando certo. Não é assim? Quando a pessoa percebe que alguma coisa está errada, ela mesma já começa a querer saber coisas diferentes. O que não pode é ter preconceito. Né? Ter preconceito. Aí já é... Aí não tem filosofia que convença uma pessoa preconceituosa, né? Ela não é aberta para entender, para compreender, para comparar. Aí já não cabe mais a filosofia ajudar. Então, outra coisa, por que nós não somos um grupo religioso? Porque nós temos uma fé raciocinada. E uma fé raciocinada vem da onde? Eu pensei livremente e concluí alguma coisa, não foi uma coisa imposta de cima para baixo, dentro de uma hierarquia já estabelecida, que é o traço comum de qualquer religião. A ciência, tudo bem, ela trabalha com a lógica, a partir das leis naturais, né? Ela descobre uma lei e aí ela começa a colocar essa lei em evidência e a gente começa a montar um raciocínio lógico em cima disso. A filosofia, ela vai investigar essa descoberta dentro do âmbito humano. Como que isso interfere na minha vida? Será que eu posso acreditar... Veja bem, a gente acredita em reencarnação. Né? Nós temos que ter algumas leis da ciência para a gente se basear, porque senão fica uma fé cega. E qual é a lei científica, uma lei natural, que nos permite acreditar na reencarnação? O que vocês acham? A lei da continuidade. A lei da continuidade a lei da continuidade. E outra que eu penso que é a da evolução. Porque a continuidade leva para a evolução, né? Claro, é tudo novo, é tudo mais... É que nem a tecnologia, ela vem, se renova e traz coisas novas para facilitar. Então, quando aprendo alguma coisa, é para facilitar meu viver. Então, é claro que, pela lógica, uma encarnação, 50 anos, 80 anos, sei lá, 100 anos, não dá para eu me aprimorar. Não é tempo hábil para eu me aprimorar. Então, são coisas que eu vou juntando com as leis naturais, junto com a lógica, e vou
montando um raciocínio. Agora, a doutrina espírita estuda isso. A doutrina espírita estuda exatamente isso. As duas coisas, né? Então, a gente só para fazer uma evolução. No primeiro momento tinha os primatas. Depois veio... porque existem 3 fases na nossa evolução. A gente primeiro quer entender quem eu sou. Depois que eu aprendo quem eu sou um ser humano, vivo com meus irmãos, eu preciso colaborar, essas coisas todas, vem a parte em que eu preciso honrar o que eu aprendo, o que eu quero, o que eu divido, honrar. Então, é onde eu começo a precisar de prestígio, mas cada um usa o prestígio que conquista de alguma forma. Mas eu tenho necessidade de começar a me destacar. Isso é importante. Não vamos pensar que se destacar é uma vaidade. Isso depende de cada um. Existe uma pessoa que se destaca, é vaidosa, e que se destaca e que trabalha pela humanidade. Tem dos 2 jeitos. Tem para todo gosto. E tem a terceira fase desta evolução, que seria a sabedoria, conquistar a sabedoria, que é a evolução. A evolução só pode vir com conhecimento. Não tem como eu evoluir sem conhecimento. Por isso que é importante o conhecimento e não ser preconceituoso, porque eu preciso comparar um com o outro e concluir alguma coisa. Então, o conhecimento, ele é o momento que você pode dizer assim, o começo, o meio, sei lá, mas é o primeiro passo para essa evolução, para essa sabedoria, porque você quer cada vez mais respostas, que vai para o infinito essas respostas, mas é assim que funciona. Então, querer saber quem me criou, por que me criou, quando me criou, são perguntas básicas do ser humano para buscar a sua própria essência e perceber como está evoluindo. Lembrando que o pensamento é uma faculdade. Eu só vou destacar e lembrar para nós todos que nós todos temos faculdades, que são aptidões inatas, que Deus, quando nos criou, falou, todos vocês são iguais perante Deus, todos vocês são irmãos perante Deus. Por quê? Porque todos têm as mesmas ferramentas para crescer na sabedoria, chegar na sabedoria. E essas ferramentas são as faculdades. Então, nós temos várias faculdades, entre elas é o pensamento. Então, eu tenho que saber pensar bem. Eu tenho que entender bem, pensar organizado. E isso leva tempo. Não vem fácil assim. Não vem. A gente pensa, tá. Não. A felicidade não vem de mão beijada. Então, que diria o resto, tudo que eu tenho que conquistar? O bem-estar, o equilíbrio, vem com esse entendimento que eu tenho que fazer a partir dessa ferramenta que eu tenho, que é a faculdade de pensamento. Eu tenho que saber pensar. Então, quando você fala assim, nossa, agora não tenho mais nada que fazer, minha casa está limpa, já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu vou descansar. E não pensa. Vai descansar? Não pensa. O pensamento não para, gente. Mas o que você pensa é que importa. Né? Então, você tem que falar assim, agora eu vou parar para pensar. Quem que faz isso? Turma aí atrás, já parou um dia e falou, vou ficar 1 hora só sentada aqui pensando.
Nem pensar. Nem pensar, né? Nós não temos esse hábito. Mas tem que fazer isso. Vou sentar para pensar. Não é porque eu vou sentar para descansar. Mas só para sentar para descansar, você já está pensando. Não sei. Pensando o quê? Pelo menos estou em alguma coisa. Às vezes, Não, pensar em alguma coisa sempre. Não tem como parar de pensar, mas Uma qualidade de a qualidade, o assunto, o objetivo, né? Tem que saber pensar. Tem que saber pensar. É o que os orientais fazem, que a gente chama de meditação. É isso. Estão meditando, estão pensando, estão chegando a alguma conclusão. Por exemplo, se você olha um quadro, vocês podem lembrar de qualquer pessoa, te faz pensar? Ótimo, é isso que a gente quer. É isso que o artista quer quando ele fez um quadro, né? Então, esses movimentos desses artistas têm todo um motivo para mostrar a evolução, inclusive de como se pensa. Então, você pega antigamente aqueles quadros românticos, né? Aquelas mulheres todas cheias de babado, aqueles vestidos, aquelas ombrelas assim, para não tomar sol, né? Aquela coisa romântica. Vê os quadros de hoje, em que pé estão. O que será que o Romero Brito pensa? O que será que ele O que pensa? será? O que você acha? Eu acho que ele pensa loucuras. Nas loucuras. Sim, você pode pegar isso pensando no Salvador Dalí, por exemplo. Salvador Dalí, aqueles quadros, você pega assim um relógio todo desmilinguindo, né? Aquelas caras tudo tortas. O que ele estava querendo dizer? Que está todo mundo maluco, ou no mínimo ele, não sei. Mas escuta, mas ele queria transmitir alguma coisa. ele não sabe o que Porque fez aquilo. não. O artista sempre sabe. O artista sabe, ele pega o clima da fase da humanidade. Isso é importante a gente considerar. O clima da fase da humanidade, o artista saca tranquilamente. Então, por exemplo, você pega uma artista que pinta uma mulher chorando, uma tristeza, mas aquelas mulheres desfiguradas, porque ao longo do tempo, no começo, não quero me prolongar muito, mas no começo, os quadros eram retratos fiéis daquela pessoa. Por que se desfigurou? E por que se tornou aqueles traços que ninguém sabe de quem que você está falando? Primeiro porque veio a fotografia, e já, né? Já não precisa mais desse artista. Mas segundo, ele estava precisando, ele estava descobrindo que ele tinha que retratar a alma. Como é que eu vou retratar a alma? É difícil, não é? Mas o artista queria retratar a alma. Ele não quer retratar a pessoa sorrindo ou triste. Ele quer fazer de um jeito que você pare e pense, puxa vida, as pessoas estão passando fome. Então, a gente pode, voltando para a filosofia, trabalhar várias questões. Os valores, os princípios, a honra, né? A dignidade, a liberdade, a solidão. Tudo isso você tem que filosofar. Você quer ver uma coisa que ultimamente a gente tem, por algum motivo, aparece muito no meu cotidiano? É traição. O que é traição? Filosofando. O que é traição? Você encontra aquilo que você imaginava que o outro não fosse fazer.
Você imaginava. Que o outro. Você imagina pelo outro. Mas quem te garante alguma coisa? A vida tem continuidade. Como é que eu posso, vamos dizer assim, acusar alguém de alguma coisa? É claro, nós não estamos falando de extremos, talvez, não sei. Mas vamos pegar uma coisa bem cotidiana da igreja, um juramento que eu vou ser fiel para sempre. É uma questão filosófica? É ou não é? É. É uma questão filosófica. Só que a pessoa casa, jura por Deus, ajoelhado, e não sabe por quê. Está jurando. Isso é filosofar. Todos Diga. filósofos é bonzinho? Todos não. Filósofos, esses famosos aí, são bonzinhos? Não. Ué, eles vivem. Eles falam tão pausadamente, tão... Bom, não, eles são cheios. Não. São cheios de defeitos também, se é isso que você quer saber. Claro, claro. Só que eles trazem questões para serem pensadas. Esse é a grande colaboração deles, é o legado que eles deixam. A gente não vai entrar no mérito da vida particular deles, porque todos somos imperfeitos. Não é? Não é tão radical, quis dizer. Sim. Ele passa coisas para mim. Uhum. Eles passam para calma para a gente. Né? Eles passam umas coisas tão bonitas. Eles passam porque eles não sofrem muito. Isso é verdade. Eles não sofrem muito, porque eles já têm uns princípios para não serem atingidos. Porque você vai reparar que a pessoa que mais sofre são aquelas que cumprem regras, muitas regras. Não pode isso, não pode aquilo outro. O tempo todo não pode, não pode, não pode. Sem saber nem por que pode ou nem por que não pode. Então, eu pergunto, por que nós escolhemos ser espíritas? Foi consciente? Foi pensado? Foi pensado? Ou foi inconsciente? Foi por necessidade. Por como assim necessidade? Necessidade obriga alguém. Ué, Como assim? Pela dor. Eu conheço várias pessoas que vieram para o espiritismo, inclusive a minha mãe, foi pela dor. Mas tem muitos que vêm para querer conhecer mais, se aprofundar mais. Também é pela dor, mas também é. Eu, pelo menos, vi mais eu me enquadrei mais nisso. Na realidade, a ciência, Qual que é o seu? Para conhecer. Sim. Sim. É porque o Kardec estava falando, porque existe um ditado no Espiritismo que a pessoa vem pelo amor ou pela dor. No caso, o conhecimento é amor. Vem por amor. A maior parte vem pela dor. Mas muitos vêm pelo amor. No caso, querer saber, querer entender. Já ouviu falar que é assim, que é assado, então vai. E tem muita gente que foge do Espiritismo que ouviu falar também. Ouviu falar que fazem isso, que fazem aquilo, mistura tudo, não sabe nada. Ela veio pela dor. E nós 4 filhos viemos pelo amor. Aí, Ela, na época dela, quando ela tinha problema, ela veio pela dor. Aham. Ela veio pelo amor. isso. Pronto. Também você tem todas as respostas. Pela responsabilidade? Não, tudo que você perguntava antes, aqui tem a resposta. Ah, sim, sim. Então, você está falando de você? É de mim. Então, eu compactuo com você, porque comigo aconteceu isso. Exatamente. Porque eu já tenho essa coisa de investigar desde pequena. Então, eu já frequentei Xexonoye, já frequentei
Até os muçulmanos já li alguma coisa, sabe? Eu fuçava tudo. Aí quando... E nenhuma delas, assim, fechava o meu raciocínio. Nenhuma delas fechava. No judaísmo, eu fiquei muito tempo no judaísmo. Mas não fechava. Aí um dia, uma amiga minha, olha, faz tempo, hein? Ela falou assim, o Chico Xavier vai lá na Federação Espírita, no estado de São Paulo, e vai fazer uma palestra. Eu falei, como? Mas quem que é exatamente o Chico Xavier? Nem eu sabia direito. E aí foi assim, eu fui por curiosidade. Porque se todo mundo está falando do Chico, quem que é? Deixa eu ir lá ver, né? E foi assim que começou a minha simpatia. E lá fiquei. Porque aí fechou muito raciocínios. Muito, muito, muito. Não quer dizer que eu não tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas ainda. Acho que sempre a gente vai ter, não sei. É isso que faz a gente crescer. Lei da continuidade. Isso aí não vai ter jeito. Então, por exemplo, a história da humanidade faz as transformações. A sociologia investiga essas transformações, né? Eu estou mostrando as escolas, né? A biologia descobre alguns processos e aí faz mudanças em comportamento social. Basta ver a pílula, né, concepcional da mulher. Olha a revolução que foi. A antropologia faz o estudo de comparação de uma cultura com outra. Olha que lindo estudar isso. Aí a psicologia investiga os conflitos, apesar de uma pessoa acreditar numa coisa, fazer outra, e entrar em conflito, e a psicologia entra lá e estuda esses conflitos. E a filosofia? A filosofia ampara tudo isso. Até que ponto você precisa sofrer por causa disso, por causa daquilo, sabe? Trabalha essa alma. Mas, assim, só uma frase muito bonita que eu encontrei aqui, diz assim, só conheço uma liberdade, e essa liberdade é do pensamento. Então, nós somos livres, por isso que Deus nos deu a aptidão do pensamento, porque Ele falou, olha, você é livre, pensa o que você quiser. Agora, a partir do momento que eu vou materializar meu pensamento, vou transmitir o que eu penso, aí eu tenho que ter meus discernimentos. É porque aí entra a lei da ação e reação. Lei, porque a ação sua há uma reação. do outro. Do outro, talvez. Sim, né? Porque eu vivo, é uma lei da sociedade, é outra lei importantíssima. É a lei da sociedade. É uma lei universal. Não existe ninguém que vive... Tem gente que se isola, mas não existe condição de não se viver em sociedade, em comunidade. Senão não teria o progresso. Então, já é uma lei que nos obriga a viver com o outro. E para eu viver bem com o outro, eu tenho que saber quem é o outro. Então, por exemplo, aqui, eu me sinto mais à vontade de falar de espiritismo, porque eu sei que todos que estão entrando aqui, no mínimo, são espíritas. Agora, eu não vou na praça ali falar de espiritismo, mas não vou mesmo. Por quê? Medo? Não tenho medo de nada. Bom, de nada também não. Mas eu não vou pagar mico, fala. Aqui, outro dia nós estávamos em 4 pessoas, aí ficou 2 a 2. Aí nós estávamos discutindo filosofia, ciência, essas coisas, religião. Aí teve um que falou assim, filósofo não serve, não, filósofo vive no devaneio, eles falam as coisas, mas no mundo da lua. Aí nós começamos a conversar, eu defender, o outro
parando a conversa. Ah, é? Ficou 2-2, aí tem que falar, vamos parar com isso. Mas quem acha que filósofo devaneia, de fato, está falando de 2 ou 3 pessoas que ele conhece que devaneou. E que existe. Agora, isso não se pode jogar tudo na conta da filosofia. Ai, imagina, tem uns que esquenta a cabeça até queimar. Mas, na verdade, a pergunta que vem na sequência é fácil ser livre? Quer dizer, se eu tenho pensamento que me autoriza a ser livre, que é uma lei de Deus, me fez livre, é fácil exercer a liberdade? É isso que eu estava falando. Eu não vou lá na praça. Não é fácil. Não é fácil. Existe a lei da sociedade, porque existe um monte de coisa na qual você está inserido. Lógico. Se você falar tudo que você pensa na lata, ter um ataque de sincericídio, você vai ser presa. E porque, assim, os jovens, eles tateiam, né? Eles tentam ser livres nesse sentido, falar, tal. Mas à medida que você vai amadurecendo, você percebe que o interessante não é falar, mas é compartilhar, né? Então, se tem alguém que compartilha com as minhas ideias, é ali que eu vou trocar, né? É ali que eu vou tentar fazer um meio de campo. Não é com uma pessoa que pensa totalmente diferente. Com uma coisa totalmente nova minha, eu tenho que estudar essa coisa primeiro. Né? Primeiro eu tenho que estudar se é totalmente diferente. Mas para trocar uma conversa, não, tem que compartilhar. Então, terminando essa ideia, a liberdade se conquista. E outra coisa, se conquista e não sem sofrimento. É sofrido. Não é fácil. Veja bem, foi fácil impor o espiritismo na sociedade brasileira? Não foi. Então, cadê a liberdade? Ela é difícil. Então, estou mudando aqui. Quando Sócrates disse só sei que nada sei, ele estava falando justamente dessa lei da continuidade. Porque ele sempre vai saber uma coisa e vai aprender, e ainda não sabe muito. E vai continuar querendo saber. Então, essa mudança na informação que você precisa captar de 2 uma, ou te estimula para cada vez saber mais, ou te desaponta. E você fala, eu não quero mais saber de nada. Então você fica estagnado. São situações. E eu vou fazer uma última pergunta, que nosso tempo está terminando, que é a seguinte. Existe uma diferença entre ser e ter, né? Ser e ter. Ser religioso ou ter uma religião? Ser religioso. Ser, certo? Então, ser religioso é diferente, porque... Só que aqui eu vou fazer uma provocação. Eu sei que é filosófico essa minha provocação, mas é importante a gente entender as palavras. Se for um efeito de transmissão de pensamento, não tem importância. Mas eu quero que vocês saibam. O que é religare?
A palavra religare, ela vem do latim, que até é semelhante. Você se religa. Ou seja, para eu me religar... Já estava ligado. Não, estava desligado. Então, mas alguma vez eu me religuei. Não. Porque assim, a religião diz assim, você tem que se religar a Deus. Por isso que você tem uma religião. Você tem uma religião porque você está se religando a Deus. Deus daquela religião, não sei. Mas a palavra religare, que é latina, significa eu vou me ligar de novo. É como se eu tivesse deserdado e agora eu estou voltando. Estou me religando. E aí é que é o jogo de palavras que faz sentido com o que a gente fez na introdução, que as palavras são importantes quando a gente está estudando ou filosofando. Então, você é espírita porque você quer voltar para Deus ou porque acredita em Deus? Então... Eu quero voltar para Deus, porque eu já acredito em Deus. Não dá para pensar assim. Você quer voltar? Não, você já está lá. Voltar significa que você já saiu de lá e está voltando. Essa palavra remete ao voltar, porque saiu. Se você já está lá, você não saiu. A esqui é religar. Isso é religar. Então, se eu tiro isso aqui da tomada, eu saí do ar. Eu vou religar. Eu volto para aquela situação. Eu volto para Deus. Volto para Deus, no caso. Nós estamos falando de Deus. Porque a religião, muitas delas falam, você está voltando para Deus. Por isso que você é isso, por isso que você é católico, por isso que você é, sei lá o quê, muçulmano, qualquer coisa. Você está voltando, porque você pertencia. Você pertence a um status, você pertence a uma hierarquia. Essa é a diferença. Espiritismo não tem hierarquia. Não tem o presidente, essas coisas. Não tem nada. Ou você quer ficar ou você não quer ficar. Ou você quer ler, estudar ou você não quer. Você não está em pecado porque você não quer mais. Você não vai para o inferno porque você não sei o quê. Você não... Nada. Você é com você mesmo. Essa é a liberdade. E por isso que Espiritismo é filosofia. Ciência, filosofia e moral. Porque a moral é você que faz. A moral é sua. Não é do outro. Isso é pecado, isso não pode, isso aqui não, é sua. Você que sabe se você está certo ou se está errada. Mas ninguém. Então, religare, se estão falando para você, se religa a Deus, por isso que você está aqui, presta atenção. Estão querendo te limitar. Porque o espírita já está com Deus. Sempre. Não existe religar com Deus. Você é Deus, você veio de Deus. Pois é. Não tem como religar uma coisa que nunca te deixou. É disso que nós estamos falando. Então você é espírita porque quer voltar para Deus ou porque acredita em Deus? Porque você acredita, ué. Ninguém te obriga, você acredita, pronto. Bom. Parece simples, né? Parece simples, não é? Mas olha como a gente precisa de informação para se libertar. Última frase. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Olha que lindo. Vou ler de novo. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. De novo, Immanuel Kant. Então, o que nós viemos buscar no Espiritismo? Liberdade ou regras? Reencontrar
ou se fortalecer? Então, eu sou espírita por isso mesmo. Então, eu identifiquei na obra de Allan Kardec tudo o que eu precisava para entender o porquê que eu sou um ser humano. É isso. E assim eu termino. Se vocês tiverem perguntas... Filosofando. Vamos filosofar, que é o melhor dos mundos. Mas é muito bom. É bom a gente até formular as perguntas, né? Não é? Eu acho que tinha que deixar meia hora só para pergunta, mas às vezes não tem pergunta, não sei porquê. As pessoas ficam assim, como se fossem pegas de surpresa, né? Fica... É interessante Essa passagem. essa passagem. A gente fica... A gente tem muito que perguntar. Sim. De todas as leis, né? De todas as leis naturais, tem muitas perguntas, porque a lei da ação e reação, eu tenho muitas dúvidas sobre ela, entendeu? A lei da liberdade, onde está a minha liberdade? Onde começa a minha e acaba a minha e começa a sua? É. Então, são muitas perguntas que a gente fica filosofando. Será que eu estou invadindo a privacidade alheia? Entendeu? Então, são perguntas que você fica se fazendo a cada momento da sua ação. Então, tira 1 hora do seu dia e pensa sobre isso. Vou pensar em que hora eu vou tirar. Não precisa ficar doente para não ter o que fazer. Mas aí, quando você fica doente, você não consegue pensar em coisas boas. Você pensa, o que é isso? Como é que eu vou sair disso? O que eu tenho que fazer? Então, são outros pensamentos. Você acaba não pensando numa vida plena, né? Mas uma boa pergunta quando a gente está doente é por que eu tenho essa doença? Essa especificamente. Porque tem literaturas maravilhosas sobre aquela doença emocionalmente falando. Então, eu Né? fiz essa pergunta para o médico, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa que come decentemente. Eu como granola, como integral, e aí eu fico doente justamente por falta disso aí. Então, tem alguma coisa aí que E o que não ele está falou? batendo, né? O que ele falou? É assim mesmo, é da idade.